que é a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma doença classificada dentro do distúrbio de movimento, ou seja, é uma doença que causa dificuldades de movimento nas pessoas. Essa doença é causada pela falta de dopamina no cérebro ou alguma dificuldade da ligação da dopamina em alguns locais do cérebro. Quais são as causas da doença de Parkinson? Parkinson tem várias causas, né? Então a gente normalmente fala em síndrome parkinsoniana. Dentro da síndrome parkinsoniana, 70% dos pacientes é da doença de Parkinson mesmo, que normalmente são questões genéticas. Existem algumas questões ambientais que podem ser a exposição a pesticidas, metais pesados, ainda é uma questão bastante em estudo, e 30% disso são pacientes que fazem uso de alguns tipos de medicamento, como neurolépticos, né, medicamentos psiquiátricos, medicamentos para vertigens e também AVC, né, que é o derrame, né, famoso derrame, e traumatismos cranianos que podem imitar também a doença de Parkinson. Quais são os sintomas da doença de Parkinson? Os principais sintomas da doença de Parkinson são a bradicinesia. O que é isso? São os movimentos lentificados, principalmente da mão e também na hora de andar. É o tremor, normalmente é um tremor que a gente fala que ele é assimétrico, ou seja, um tremor mais de um lado do que do outro lado, um tremor onde a mão faz esse movimento que a gente chama de contar pílulas, tá? A instabilidade postural, ou seja, a pessoa na hora de andar, ela fica muito instável, com uma tendência a quedas, e a rigidez, o braço começa a ficar muito rígido na hora de movimentar, a pessoa não consegue soltar esse movimento, então a musculatura vai ficando mais rígida. Esses são os principais 4 sintomas de Parkinson, mas existem outros sintomas, como a anosmia, que é isso? A dificuldade de sentir cheiro, algumas alterações como perda de memória, alucinações podem acontecer, problemas intestinais, dificuldade para engolir pode acontecer também. Como é feito o diagnóstico da doença de Parkinson? O diagnóstico do Parkinson ele é feito basicamente pela clínica, seguindo alguns critérios clínicos. Então, o principal critério, né, agora é essa bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos, o tremor típico do Parkinson, a rigidez e a instabilidade postural. Em alguns casos, quando a gente tem alguma dúvida diagnóstica, pode-se lançar mão de alguns exames, mas esses exames normalmente são mais complicados, como a cintilografia com TRODAT, que a gente fala, só que é um exame que tem disponibilidade só em São Paulo, por exemplo, no momento, em algumas capitais, mas a gente não costuma fazer uso desse exame rotineiramente. Normalmente o diagnóstico ele é clínico mesmo, seguindo alguns critérios. Quais são os sinais prematuros que uma pessoa com doença de Parkinson apresenta? Sinais prematuros, os primeiros sinais de Parkinson podem ser normalmente a anosmia, né, a dificuldade de sentir cheiro, então a pessoa pode ficar com essa dificuldade de sentir cheiro. E aí a gente tem 2 tipos normalmente de Parkinson, que é o rígido acinético, que a gente fala, ou seja, a pessoa tem um predomínio da dificuldade de movimentação, os braços vão ficando mais duros, ou a forma tremulante, que é o paciente tem mais tremor mesmo. Tá? Então essas 2 formas, normalmente o começo pode ser de alguma dessas 2 formas. Tá? Outra coisa também que pode acontecer no comecinho é uma dor no braço ou uma dor na perna que não é explicada, ninguém acha uma explicação por que dessa dor e ela aparece. E isso também pode ser um primeiro sintoma de Parkinson. Qual é a faixa etária mais comum para o surgimento da doença de Parkinson? O Parkinson pode aparecer desde pacientes com menos de 40 anos, tá? Que normalmente são Parkinsons genéticos, normalmente é uma questão familiar, né? Uma condição familiar, mas normalmente começa lá entre os 55 e 60 anos, podendo, né, desenvolver com 60, 65, 75, quanto mais idosa a pessoa, mais chance dela ter o Parkinson. Existem grupos ou fatores de risco para a doença de Parkinson? O fator de risco principal é a genética e idade, tá? Não tem essa diferenciação entre masculino, né, feminino, não tem outras diferenciações entre etnias. A questão é muito mais a idade, quanto mais avançada, mais chance.
E também a questão genética, se tem pacientes, se tem outros familiares, principalmente próximos, né, com a doença de Parkinson. Qual o tratamento para a doença de Parkinson? O tratamento principal, que na verdade é um tratamento que vem desde lá de 1957 aproximadamente, é o levodopa, tá? Então é a dopamina que a gente acaba repondo no cérebro, tá? A dopamina que falta, né? É o mecanismo, né, de ação da levodopa é esse. Por quê? No Parkinson a gente tem uma substância no cérebro que chama substância negra, que é onde produz a dopamina. E no paciente parkinsoniano, essa substância negra ela vai se degenerando, ou seja, ela vai atrofiando, ficando ruinzinha e ela para de produzir a dopamina. E aí o paciente começa a ter sintomas de Parkinson. A dopamina, a levodopa, né, que é o principal medicamento, ele traz de volta essa dopamina e o paciente melhora bastante. Existem terapias complementares ao tratamento da doença de Parkinson? Sim. Outras medidas que a gente pode fazer para o doente com Parkinson é o acompanhamento multiprofissional. Então, esses pacientes, eles se beneficiam bastante com, por exemplo, a fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudióloga. Então, todas essas terapias podem ajudar bastante o paciente a ter uma sobrevida, né, uma qualidade de vida melhor, né, e o paciente também estando fazendo atividade física, mantendo um ritmo de vida saudável, ele vai ter menos complicações do Parkinson. Quais cuidados um paciente com doença de Parkinson precisa? O paciente parkinsoniano ele tem alguns cuidados bem especiais, então depende da fase também. Então no começo é muito importante o paciente tomar o medicamento direitinho, fazer um segmento, porque o Parkinson se vê como uma doença de distúrbio de movimento, mas existem outras doenças também que se confundem com o Parkinson e muitas vezes essas doenças só é possível fazer o diagnóstico depois de alguns anos de acompanhamento. Então são os parkinsonismos atípicos que a gente fala. Então, por exemplo, a paralisia supranuclear progressiva, doença córtico-basal, são outras doenças que são da família do Parkinson, tá? E só é possível fazer o diagnóstico delas depois de um tempo de acompanhamento. Tá? Então, assim, é importantíssimo esse acompanhamento neurológico bem próximo. Outra coisa é o uso do medicamento. O levodopa, por exemplo, ele tem que ser tomado longe das refeições, tá? Esse é um cuidado muito importante. Então, às vezes o paciente ele faz uso dos medicamentos, mas faz juntos com as refeições. Isso atrapalha e o remédio não faz efeito. Então, tem que ser pelo menos 1 hora aí de diferença com as refeições do medicamento. Com a progressão da doença, é muito importante a gente saber que o paciente vai ter dificuldade de andar. Então, tapetes, escadas, essas coisas tem que tomar muito cuidado para o paciente não sofrer quedas, que também é um complicador dentro da doença. Outra coisa é a questão da constipação intestinal. Esses pacientes apresentam muito constipação, então às vezes precisam fazer algum uso de medicamentos para conseguir melhorar a função intestinal. E a deglutição, ou seja, o engolir. Então, às vezes, esses pacientes eles acabam tendo dificuldade de engolir e aí eles podem engasgar ou ter pneumonia, né? Que a gente fala, porque em vez de ir para o estômago, acaba indo para o pulmão a comida. Então, isso desenvolve uma pneumonia. Então, esses são alguns cuidados que tem que ter, mas também depende da fase da doença. No começo da doença é mais a questão do medicamento. Conforme for progredindo a doença, aí depende de como o paciente estiver, né? Tem alguns cuidados em particular. A doença de Parkinson tem cura? Não, Parkinson infelizmente hoje em dia ainda não tem cura, mas ele tem um controle, né, até certo ponto. Então a gente fala que o começo do tratamento da doença de Parkinson, o paciente entra numa fase de lua de mel, ou seja, ele tem uma adaptação muito boa ao tratamento nos primeiros 5, 10 anos. Depois existe um certo problema na questão do medicamento, o paciente começa a ter períodos off, né, que a gente fala, ou seja, ele está bem, de repente ele fica rígido, né, ou começa com muitos tremores, ou então algumas discinesias. O que são discinesias? São muitos movimentos, em vez de ele ficar rígido, ele fica com muito movimento. Então depois de um certo tempo, o paciente ele pode ficar ou muito rígido ou com muito movimento, ele não acertar esse momento exatamente. E alguns pacientes, dependendo da idade, dependendo da indicação, podem até ir para ser indicado cirurgia, né? A cirurgia que a gente chama de DBS, né? Que é estimulação profunda cerebral, entre outras técnicas, né, cirúrgicas que podem ser aplicadas também.
E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.